Boa noite, igreja. Boa noite a todos que estão ao alcance da nossa voz. A palavra de Deus para nós neste momento é João capítulo 6, de 16 a 21. A palavra de Deus diz assim: E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar, e entrando no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum. E era já escuro, e ainda Jesus não tinha chegado ao pé deles. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava. E tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram a Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco, e temeram, porque ele lhes disse: Sou eu, não temais. Então eles de boa mente o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. Meus prezados, amados irmãos e amigos que estão visitando esta página, que estão visitando essa página da Primeira Igreja Batista no Barreto. Eu queria destacar aqui nesta passagem três coisas a respeito deste texto bíblico. Eu gostaria muito de falar sobre outra coisa, de falar sobre outro tema, mas a circunstância em que estamos vivendo é muito sui generis, é muito especial, de modo que é muito difícil nós não estarmos nesse assunto agora, não falarmos sobre esse problema que está tomando aí muitas cidades do nosso país, e enfrentando já um problema começado na China, depois na Europa e agora no Brasil. Mas eu tenho uma palavra de conforto, uma palavra de consolo, uma palavra de esperança para todos nós, que está extraída da palavra de Deus. Por que ainda tememos às vezes? Os discípulos, o texto diz aqui que os discípulos ficaram com medo. Eles temeram. E por que eles temeram? Em primeiro lugar, a causa do temor dos discípulos é porque a tarde caía, a noite chegava e Jesus ainda não estava com eles. Olha só o que diz o texto. E quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar, e entrando no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum, e era já escuro, e ainda Jesus não tinha chegado ao pé deles. Ah, meus prezados irmãos e amigos, quando a noite cai, quando a tarde cai, quando a noite chega, quando nós não sentimos a presença de Jesus, como os discípulos viram que Jesus não havia chegado, então eles tiveram medo. Nós todos temos medo quando nós não sentimos a presença de Jesus perto de nós, quando vem a escuridão, quando vem a tarde, quando vem alguma ameaça. Nesse mesmo aspecto, eu ainda posso lembrar do caso do caminho de Emaús, quando os discípulos caminhavam, não é? Já depois da morte de Jesus, e que os discípulos estavam extremamente tristes, não é? A Bíblia diz que 2 discípulos caminhavam para a cidade, a aldeia de Emaús, e Jesus entrou no meio deles, e eles não conheceram Jesus. Eles estavam tristes, Jesus estava presente com eles, mas eles não conheceram a presença de Jesus, e então eles continuaram tristes. Mas quando eles perceberam que era Jesus que estava ali, a Bíblia diz que eles pediram a Jesus: Jesus, Senhor, fica conosco, porque a tarde já caiu. Fica conosco, porque a noite está chegando. Então, meus irmãos, às vezes vem algumas noites nas nossas vidas e a gente precisa saber que Jesus já está com a gente. Em segundo lugar, também os discípulos tiveram medo por causa de uma outra coisa, porque o mar se revoltava devido a um forte vento. Lá no Evangelho de Mateus diz que o vento era contrário. Olha só o que está no versículo 18. E o mar se levantou, porque um grande vento assoprava.
meu prezado irmão, meu prezado amigo, o mar tem se levantado, um grande vento tem soprado, e aí muitos de nós ficamos temerosos. Os discípulos ficaram temerosos. Eles estavam num barquinho atravessando o mar, não é? E agora a noite caía, e agora Jesus não estava presente, e agora também vinha um vento forte, e eles ficaram com medo. Quando os ventos fortes vêm, nós ficamos com medo. Mas vamos ver que essa história termina muito bem, não é? Em terceiro lugar, os discípulos ficaram com medo porque eles não conheceram Jesus se aproximando deles, andando pelo mar. Eles ficaram confusos, eles se sentiam confusos diante do desconhecido. Olha só o texto. Porém, e tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram a Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco, e eles temeram. Eles temeram. Aliás, o texto lá de Mateus diz que eles ficaram assustados e eles disseram: é um fantasma. Gritaram com medo: é um fantasma. Eles estavam com medo, então, em terceiro lugar, eles estavam com medo porque eles estavam diante do desconhecido. Estavam diante de uma coisa desconhecida, eles não sabiam quem era que estava se aproximando, não é? Então, meus prezados irmãos, às vezes nós também, diante do desconhecido, ficamos temerosos, mas podemos saber que Jesus está junto conosco. De modo que eu concluo a minha palavra nesta hora para dizer para você: fique firme, não se sinta sozinho, esteja com Jesus. Jesus está no barco, porque o texto diz exatamente assim, olha só como é que o texto diz. Porém Jesus lhes disse: sou eu, não temais, sou eu. E aí diz o texto: então eles de boa mente o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. Meus amados, se Jesus estiver no barco da sua vida, com certeza o barquinho vai chegar no porto seguro. Aguardemos, tenhamos paciência, tenhamos perseverança, tenhamos fé, porque toda essa tempestade, esse vento forte vai passar e o Senhor Jesus está conosco. Não nos sintamos sozinhos. Não há mar revoltado, nem vento forte que o Senhor não possa acalmar e abrandar. Conheça Jesus, reconheça-o nas provações, nas lutas. Ele está presente, ele segura na nossa mão para a gente caminhar. No versículo, então, 21, termina de maneira maravilhosa, dizendo: tudo fica bem quando recebemos a Jesus no barco de nossa vida. Logo o barco chega à terra, ao porto seguro. Que Deus te abençoe. Amém.